qual foi a sociedade que chegou mais próxima desse ideal? Né? Na Foi minha a opinião, sociedade... Sim. na minha opinião, ninguém exerceu o poder. Aí eu vou usar um pouco de Hans Hermann Hoppe no Democracia, eu vou pegar um trecho dele, que ele coloca o velho oeste americano, aquele senso de Bom. propriedade privada, e que você colocava o xerife lá. Se você não gostasse dele, o povo, todo mundo com o revólver na cintura, tirava o xerife, enforcava o xerife, punha outro xerife e fazia o papel de poder moderador melhor do que qualquer exército e força militar. Bom, isso no faroeste em vilas de 5.000, 3.000, 2.000 pessoas, e não numa sociedade complexa, 200 milhões, né? Sim. Com divisão do trabalho, enfim, é impossível. Né? A genialidade daquela época, que permitiu, inclusive, isso que você estava se referindo, que foi a conquista do Oeste, né, por parte dos americanos, ou dos próprios ingleses que migraram, ou outros cidadãos de outros países, aconteceu isso só pelo fato de que, num determinado momento, algumas dezenas de mentes brilhantes conseguiram conceber um Estado, uma nação, baseada fundamentalmente nisso, que é necessário que haja uma instituição que defenda os direitos individuais das pessoas. No caso, lá, eles falavam em direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Né? Depois foi agregado o direito à propriedade. Claro que isso só valia para os brancos, né? Porque os negros eles não tinham esses direitos reconhecidos, só foram ter depois na 14ª emenda, conforme concebeu o James Madison, né? Mais tarde. Tá? Então, aquela ideia... É claro que aquela ideia que foi muito influenciada também por questões religiosas e tal, até em alguns casos emocionais, ela é fruto de cerca de 100 e tantos anos de evolução cultural. Né? Quem deu o fundamento ideológico para a Constituição dos Estados Unidos, ou pelo menos para a Declaração de Independência, né, foi John Locke. Né? Aristóteles de forma mais distante, mas John Locke foi aquele que deu politicamente os fundamentos para que os Estados Unidos pudessem existir. John Locke, que foi um dos incentivadores, né, da Revolução Gloriosa, repercutiu 100 anos depois, praticamente, né, também na formação dos Estados Unidos da América. Agora, a democracia, a taxação coercitiva, essas instituições que foram estabelecidas lá nos Estados Unidos acabaram corroendo, corrompendo, pervertendo aquilo que poderia ter sido, a própria escravidão, aquilo que poderia ter sido uma nação muito mais livre, muito mais próspera do que acabou sendo. Né? Mas, sem dúvida alguma, os Estados Unidos, entre meados do século XVIII até o final do século XIX, foi a nação mais livre que a sociedade já concebeu, né? Em termos de livre no sentido de afastar a coerção do seio da sociedade. Deixa eu fazer um bate-bola. Né, Rodrigo? Você leu o Manifesto Libertário? Não li. É um dos livros que eu não li, que é o livro do Rothbard, né? Preciso ler. E ele fala exatamente sobre isso, sobre o começo da sociedade americana, da Revolução Americana, que ele chama. Diga, você ia falar. Eu ia fazer um bate-bola, jogo rápido, bem objetivo. Eu posso te interromper um pouco? Pode lá. Só porque eu acho que a gente deixou de fora uma coisa importante, quando a gente falou de uma sociedade objetivista. De que maneira a gente financia o governo numa sociedade dessas? Eu falei que a gente pode ter
agências de segurança, né, privadas, assim como a gente, para buscar a justiça, pode ter arbitragem privada, né? Então, as partes contratam e tal, um árbitro e acabam resolvendo eventuais pendências ou dúvidas ou questionamentos a respeito das suas relações através de um árbitro. Porém, o que acontece é o seguinte: se por acaso as partes não aceitam a decisão do árbitro, é preciso que haja uma outra instância que vai estabelecer coercitivamente aquilo que o árbitro decidiu, porque o árbitro em si, né, por ser privado, ele não tem direito de iniciar o uso da coerção para impor alguma coisa, tá? Então precisa ter uma outra instância, que seria a instância do Estado, e só aí então entraria o Estado para fazer com que as coisas funcionassem. Então tu imagina, se a gente paga um árbitro, né, hoje já existe no Brasil esse sistema, funciona, a gente paga árbitros de várias maneiras, ou tu paga como uma agência de seguros, né, tu paga uma taxa para o teu contrato ficar permanentemente protegido, ou então se tu tem uma disputa, tu paga exclusivamente para iniciar aquele processo de disputa, né? Existem formas de fazer isso. Imagina tu vai numa loja comprar um televisor e o cara te conhece e te diz, olha, aquela taxa que eu costumo te cobrar para caso haja um conflito, né, e a gente chamar um árbitro aqui para resolver, eu não vou te cobrar, né, porque eu te conheço, eu vou correr esse risco, né? Enfim, existe uma série de maneiras de voluntariamente as pessoas pagarem taxas para terem esse serviço. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.